pode seguir, que até o final do ano a gente vai estar fazendo essa de oficina, certo? E agora, com a palavra, eu já posso iniciar com a professora Arlete, o Beto, enfim, eles aí se decidem quem vai iniciar para a gente começar hoje a oficina, tá bom? Professora Arlete, pode ficar à vontade, Beto Vocês também. que É um prazer. decidem. Quer começar, Beto? Não, você começa. Tá bom. As mulheres têm preferência. Ok. Então, pessoal, boa noite a vocês todos e todas que agora tem que falar, né? É um prazer estar aqui. Eu não vou fazer apresentação na tela, mas eu estou seguindo aqui um roteiro. Então, quando tiver uns 15 minutos, me avisam para eu não passar muito do tempo, porque aí é o seguinte, eu quero primeiro agradecer e quero parabenizar pela realização das oficinas. Eu acho que é uma forma muito importante da gente poder dialogar, né? E vou dizer para vocês que a minha forma de exposição vai ser um pouco diferente daquela que foi a oficina passada, porque aquela se tratava de um instrumento de planejamento. Eu vou me ater mais na questão do porquê é necessária a regularização fundiária. Então, eu vou estar falando, e aí pode falar no chat ou entrar para me avisar, porque como eu estou com a tela aqui, com o meu texto aqui, minhas notas, eu não vou estar vendo vocês. Bom, a oficina tem uma pergunta, e sobre essa pergunta eu faço uma outra. Por que é necessária a regularização fundiária? Porque no capitalismo os trabalhadores só têm a força de trabalho para sobreviver. Com a venda da força de trabalho, o emprego, o trabalho, se deveria ter condições dignas de alimentação, saúde, educação, higiene, transporte e moradia. Só que o capitalismo promete, mas nunca foi realizada essa promessa. E isso está bem claro nos termos. Os termos sem terra, sem teto, já mostra que o trabalhador tem que trabalhar para ganhar, para sobreviver. E, para sobreviver, ele tem que ter uma casa, uma terra, ou uma casa para morar e uma terra para plantar, né? E nas normas do Estado capitalista, todos os Estados capitalistas constam isso, que o Estado tem que suprir as necessidades do trabalhador quando os empresários não dão conta. No Brasil, no artigo 6º, diz que deve ser garantido educação, saúde, transporte, condições de vida adequada e moradia digna. Bom, mas a reprodução do trabalhador só depende dele. Ele tem que ter um salário para sua sobrevivência, e uma das formas de sobreviver e de obter a moradia é pela ocupação de áreas, pela ocupação de uma casa. E isto no capitalismo, nós temos que a terra que se constrói sobre ela é uma mercadoria, cujo preço aumenta quanto mais cidade se produz, quanto mais cidade de qualidade se produz. Quanto mais infraestrutura tiver, quanto mais escolas, quanto mais postos de saúde, edifício, etc. Mas aí aparece uma contradição. Parece que quem produz é o Estado e o capital. Mas, na verdade, sem trabalho, não teria nada produzido. Sem trabalhador, a cidade não é produzida. E é o que a gente pôde ver agora na Covid, né, em que, se não é o trabalho que vai propiciar se ter alguma condição para sobreviver, não se tem nada. E, nesse sentido, a gente sempre articula o trabalho, o trabalhador, né, com a questão do salário. E, neste sentido, quem produz a cidade é o trabalhador. E aí eu quero citar uma frase do Engels no final do século XIX. Eu vou falar nas palavras de hoje, porque onde quer que haja um canto ou uma esquina estiver livre, se constrói sobre ela.
E daí, diz o Engels, já no século XIX, o valor da terra aumenta. Quanto mais aumentava, mais louco era o trabalho da construção, sem preocupação com a saúde, mas só com o lucro. Nenhum buraco, se dizia, é tão ruim que não possa ser ocupado por uma pobre criatura. Nada a ver com o que acontece hoje, muito pior, né? Na cidade se tem uma coisa que eu vou utilizar uma palavra que a gente usa, que vem lá de Marx e depois que se tem o desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, áreas com construções supermodernas e equipadas e aqueles que podem pagar por ela. Porém, os que produzem a cidade ganham mal e vão ter que morar em lugares inadequados. É aquilo que nós, em geografia, chamamos de desigualdade socioespacial. É social pela divisão em classes e é espacial porque nós podemos ver isso no espaço. E é muito frequente e é correto dizer que tem muita casa vazia e muita gente sem casa. Assim, os imóveis vazios vão contrastar com aquilo que nós chamamos do déficit de moradia. Mas isso é um demonstrativo de que a casa é produzida para o mercado. Ela pode ficar vazia, aguardando o aumento de preço. Mas, de qualquer maneira, as casas vazias, como eu disse, o trabalhador só tem para sobreviver o seu salário, o seu emprego e a sua renda. As casas vazias não foram feitas, essas que estão vazias, não foram feitas para serem ocupadas, nem vendidas e nem alugadas pelos trabalhadores que ganham baixos salários. A questão é que o mercado produz como valor de troca. Embora elas possam ser usadas e ter o valor de uso, o objetivo delas é a troca. Então, elas podem ficar esperando, vazias, esperando o aumento de preço. E aí, o que sobra para o trabalhador? O que sobra para o trabalhador é que ele não tem onde morar, porque o salário é insuficiente. Isto significa que ele vai ter que ocupar áreas, ocupar casas, para poder garantir o seu direito de moradia. E isto está relacionado a uma coisa um pouco mais simples e muito complicada. O salário, quando existe, ele é calculado pelo mês de trabalho e recebe depois de trabalhar. Se ele não tem emprego ou ganha mal, ele não pode pagar nem aluguel e nem comprar nada. Então, nesse sentido, é importante a gente ter isso para entender como é que o capital se organiza. E para conseguir uma casa ou terreno, por mais precária que ela seja, nós podemos considerar dois tipos de lutas. Uma delas é a luta individual. Cada um procura um lugar para morar, com seus próprios esforços, através da autoconstrução, muitas vezes a família ajuda, vai comprar área em áreas muito longe. Isto significa uma possibilidade. Ou ele consegue o salário por um tempo, mas, por outro lado, nós temos as lutas coletivas. E as lutas coletivas são aquelas que podem ajudar ao coletivo, que podem ter leis, que podem ter normas, que vão propiciar o acesso à moradia da maior parte. E isso é uma coisa importante, por quê? Enfim, nós sabemos que o capital não paga decentemente para a vida. Então, morar, para muitos, é morar mal, ocupar terra, construir barracos, ocupar coletivamente. E por que a luta coletiva? Porque a luta coletiva é sempre uma forma de evitar o despejo, né? Nesse sentido, das lutas coletivas, eu pensei que eu poderia colocar aqui por que a regularização fundiária, falando um pouco das lutas coletivas. Desde o final da década de 80, até antes, né? As lutas, mas na década de 80, elas têm uma visibilidade
pela permanência no lugar ocupado, porque elas levam a colocar, no caso de São Paulo, que eu acompanhei muito, a colocar luz e água em várias favelas. É nesse período ainda que os movimentos populares se unem e colocam uma questão muito importante, que terras vazias, terrenos desocupados não cumprem a função social, que já apontava para uma necessidade do direito, da garantia de permanência nas terras ocupadas. Veja, um dos elementos para isso foi visto na oficina da semana passada, que foi apresentado as EIs, como é que elas foram constituídas, as pré-EIs em Recife, e depois como é que elas se constituem como uma área que pode ser demarcada para a garantia da moradia. E eu não vou repetir o que foi falado isso. Mas, além da função social da propriedade, uma das coisas que se conseguiu na Constituição de 88 e que depois vai para o Estatuto da Cidade é o uso capião nas terras privadas. O reconhecimento do direito de uso capir quando não houve contestação por 5 anos. E esse direito pode ser individual ou coletivo. Individual é marcar as terras, e coletivo é o conjunto. Se conseguiu alguma coisa? Muito pouco, para dizer nada, né? A outra coisa que foi a concessão de direito real de uso, ou direito de uso nas terras públicas, também sem contestação por 5 anos. E isto, quando ocorrer, pode ter a individual e o coletiva. Já aconteceu? Muito pouco. E é bom explicitar para nós aqui todos que a função social da cidade e da propriedade, ela foi decorrente de uma luta que aconteceu no Habitat 1, em 1976. E é bom a gente lembrar que em 1976 o mundo era bipolar. Havia países socialistas e capitalistas, onde não teve participação popular, mas se colocou na Habitat 1 que a terra, pela sua importância, não podia ficar nem sujeita à especulação e nem ao mercado, e que o Estado devia intervir. Isto é que leva a que o movimento pela reforma urbana vá colocar a função social da propriedade como uma questão importante. E, para a gente pegar no nosso tema, na Habitat 2, em 1996, aí com uma ampla participação, e eu fui representante na época do Fórum Nacional pela Reforma Urbana, ainda era movimento, não era fórum ainda, que em Istambul foi decidido que não pode haver despejos coletivos sem que o Estado dê uma retaguarda. Mas o mais importante é que o direito à moradia foi considerado como um direito humano. E isto vai para a nossa Constituição, no artigo 6º, que eu já me referi. E aí o Estado capitalista, porque o nosso Estado é capitalista, deveria produzir condições para que houvesse a permanência nas terras ocupadas e o direito à moradia. E a luta continua para conseguir produzir novas habitações, mas também para reconhecer a posse. Por mais que a gente veja, né, o Estado capitalista, vou dar o exemplo brasileiro, ele tem, em determinados momentos, em determinados períodos, ele produz novas unidades habitacionais para aquilo que é chamado de interesse social. Os 2 exemplos marcantes é o BNH, que, na verdade, o interesse era para endividar o trabalhador, e o Minha Casa Minha Vida, e agora a Casa Bicolor. Por que ela é bicolor? Ela é bicolor em tons de cinzas, como diz um amigo meu. Ela é verde e amarela, mas na verdade é bicolor, né? E é importante a gente lembrar, tem muitos casos de estudo sobre o Minha Casa Minha Vida, dizendo que ele é longe, é tudo verdade, né? Que não tem infraestrutura, também é verdade. Mas a gente tem que entender
que quanto mais cidade se produz, maior é o preço da terra e maior é o preço das unidades habitacionais. Faz parte da lógica capitalista. E se a gente fica falando, não, como produziu lá, aumentou o preço, sem entender que isso é parte da lógica, nós vamos atribuir uma coisa que o Estado não faz, porque o Estado mantém as classes sociais. Dizendo isso, então, ocupar é uma necessidade. Uma necessidade que, para muitos, mas ela não é universal. Para que essa necessidade se torne universal, reconhecida como universal, é que entra o direito à moradia. O direito é universal. É verdade que sempre se pode burlar, mas entre as lutas coletivas foi fazer o direito à moradia como a moradia digna, como um direito instituído na Constituição. Mas, se novas casas não dão conta do tal déficit, eu sempre tenho dúvida de falar um pouco do déficit, mas o déficit é a ausência de moradia adequada. Não adianta que não é possível. Bom, voltando, o trabalhador só tem o seu trabalho, a renda do seu trabalho para poder ficar numa terra ocupada. Se ele não tem este direito, é preciso garantir. Por isso que a regularização fundiária, ou seja, o papel que dá o direito de permanecer na terra ocupada, que dá o título, se ele não existir, fica-se à mercê da especulação imobiliária, dos interesses dos municípios, estão sempre querendo parecer moderno, né? Agora nós temos aí em João Pessoa, nós estamos vendo o que está acontecendo para o Porto do Capim. Quer dizer, é um novo projeto, é uma nova área, isso só para ficar num exemplo. É uma modernização que exclui a maioria, né? E eu queria lembrar, né, que voltar a falar que uma das lutas pela permanência das terras ocupadas levou, portanto, ao reconhecimento da ocupação como necessidade, e além de constar da Constituição do Estatuto da Cidade, tinha a lei de 2009, que criou o Minha Casa Minha Vida, tinha um capítulo que quase ninguém fala dele, que criou que a regularização fundiária não precisando ser demarcada em planos diretores. Essa foi uma conquista importante. Porém, este capítulo foi excluído da Lei 13.465, que é também chamada de Lei da Grilagem, porque ele permite que muitas terras sejam regularizadas sem a comprovação de posse. Este problema se dá principalmente no meio rural e se torna ainda mais efetivo porque aparece nesta lei algo que fica sacramentado, que é a regularização fundiária de interesse específico. O que é o específico? É para alguém especial. Não é para todos. E, dentro dessa lei, se criou um capítulo, que eu vou falar só rapidamente, que é a chamada FS, que, junto com a função social da propriedade e com o direito à moradia, se tenta barrar algumas áreas de especulação imobiliária, mas aí depende muito do Poder Judiciário. E, no caso de João Pessoa, da Paraíba, melhor dizendo, a gente tem visto que tem ocorrido algumas ações orquestradas junto com os movimentos populares para impedir a desocupação, como foi o caso na área dos ciganos, que foi recente, né? A outra parte muito importante, né, é que ficou fora desta nova lei, é que seria necessário um projeto de reurbanização para abertura de vias, entrada de coleta de lixo, de ambulância, colocação de luz elétrica domiciliar e pública, água, o que daria uma segurança na posse. O que se tem é que se regulariza, por exemplo, áreas públicas, o que se imagina, porque ainda não começou,
que depois vão ser vendidas a preços muito baixos para reconhecer a função social da propriedade, e elas vão, na verdade, a gente tem muito receio do que acontece com isso. Bom, na verdade, a gente tem aqui uma questão, aqui em João Pessoa, que na Paraíba tem uma coisa mais importante, tem uma ação do judiciário que ela é muito importante. Na maioria dos estados, o judiciário não atende para essa dimensão. Por isso que a regularização fundiária é importante, porque o título dá uma garantia jurídica. E por que a pergunta, por que não se aceita a regularização fundiária de interesse social e é mesmo função social da propriedade? Para que os trabalhadores continuem sendo enganados e não saibam dos seus direitos, para que não se entenda a terra pela sua importância como valor de uso. E aí eu entro com este outro conceito, que é, quando eu falei que as unidades vazias tinham como predominância o valor de troca, é preciso pensar que na regularização fundiária de interesse social, a propriedade tem valor de uso. Ou seja, o que vale é o uso e não a troca, mesmo que ela possa ser trocada depois. Mas o setor imobiliário quer fazer valer o valor de troca. E não se aceita que o povo tem direitos. Por isso que é tão necessária a regularização fundiária de interesse social para garantir a moradia digna. Senão, vejamos, o que aconteceu durante a pandemia? O que está acontecendo durante a pandemia? Muitos despejos, e foi necessário que os movimentos populares, junto, é claro, com os setores interessados na regularização, interessados não, que estão apoiando esses movimentos, entrassem com a campanha Despejo Zero. A campanha Despejo Zero, ela tem que ser ligada também com esta pergunta que foi feita: por que é necessário a regularização fundiária e o direito de moradia? A questão é que a regularização fundiária de interesse social é uma forma, ainda que pequena e precária, de garantir a permanência nas moradias ocupadas. Não é o acesso, porque o acesso vai vir numa outra dimensão, mas é a permanência na área que foi ocupada. Por isso, é fundamental que tenha resistência, é fundamental que a gente esteja ligados, né? A universidade, dentro dessa estrutura da gente poder estar junto nos projetos, de ficar muito importante que a gente tenha essa atuação coletiva, pelo entendimento que a gente tem, pela nossa atuação, e eu acho que nós devemos ficar muito pouco preocupados com o futuro, no sentido, essa área teve regularização fundiária, mas depois vão tirar. Ora, se vive no tempo presente, se vive no espaço presente. Se isto vai acontecer depois, nós temos que pensar nessa questão fundamental que os projetos de extensão colocam. O direito à moradia é um direito à vida. Ninguém vive sem ocupar espaço. Ninguém vive sem um lugar para comer, dormir, tomar banho, cozinhar, etc., etc. O direito à moradia, então, respondendo à pergunta que me foi feita, é um direito a conquistar. O direito à moradia significa uma melhoria na questão da democracia formal, que atende a necessidades específicas, porque é preciso ter moradia como um direito humano, um direito à vida, igualdade, liberdade e participação nas atividades, mas não apenas para produzir para os outros, mas também para poder sobreviver. A declaração do direito à igualdade, do direito universal à moradia, é uma conquista. E nós temos que pensar nisso e esclarecer muito os movimentos, os moradores, o movimento sabe disso, para não ficar parecendo que é um benefício, que é um favor, mas que é
um direito. Ser um direito, para finalizar, abre um campo para as lutas políticas. E só as lutas populares, e nós temos que estar junto com elas, é que pode garantir isso. Então, eu acho que o projeto de extensão, os jovens do projeto de extensão, eu acho que tem muito a fazer. A gente fez muito, mas, ao mesmo tempo, está sendo roubado. E garantir juridicamente a posse e a permanência nas áreas ocupadas responde para a minha pergunta. A regularização fundiária e o direito à moradia são direitos a conquistar? Sim. A resposta é sim. E nós devemos lutar para manter algumas das conquistas e alterar para outras, porque elas não alteram, essas conquistas não alteram as classes sociais. A burguesia não quer sequer que se tenha direitos. Então, acho que a bola está com vocês e eu me coloco à disposição para o debate. Eu falei mais do que eu queria. Não, eu falei mais ou menos o que eu tinha pensado. 25 minutos. Obrigado, gente. Fico à disposição para as questões. Rafael, por gentileza, aí encaminhar a discussão. Desculpa, Neto. Achei que já estava. Obrigado, Arlete. Essas questões importantes que você colocou, eu acho que provoca bastante. E eu queria passar a palavra agora para o Roberto Guilherme, que é o coordenador do Fórum Estadual da Reforma Urbana aqui da Paraíba. E agradecer também a participação dele aqui nesse debate, né, junto com o projeto de extensão, né, do qual ele também faz parte, né, Beto? Então, passo a palavra para você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Todos e todas estão me ouvindo bem? Tá? Ok. A minha internet está um pouco fraca, aqui tem um monte de barulho, mas prometo falar um pouco mais alto, tá? Mas quero agradecer a todos e a todas aí pelo convite. Queria começar dizendo o seguinte, que pela questão da cultura, né? A gente percebe que quando se organiza uma ocupação, que antigamente a minha mãe chamava de invasão, meu irmão até hoje ainda chama de invasão, a mente do pessoal é ocupar terras em beiras de rios, nas ladeiras, né? Você percebe, por exemplo, que em alguns lugares, algumas pessoas que ocuparam há 50 anos atrás, há 20 anos atrás, nunca queriam ocupar a terra em locais bons, né? Só tinha essa visão, né? Tanto é que, se você for lá em São Paulo, quem já foi, aqui próximo, Recife, a Bahia, a gente percebe que a periferia está cheia, né? Então, se você fizer um pouco de uma história, aquelas pessoas, aquelas famílias, melhor dizendo, que ocuparam aqueles espaços, eles talvez não tinham ainda esse pensamento de ocupar as terras em lugares bons. Segundo, é dizer que o seguinte, ainda na questão da cultura, né? A minha mãe ainda diz que, meu filho, você está dentro desse movimento, ajudando o povo aí a invadir essas terras, cuidado para não levar um tiro, cuidado. Então, olha, né, o pensamento. E aí a gente precisa dizer para ela que a cidade é de todos e de todas. A cidade é de todos e de todas. Porém, é importante lembrar que poucos têm direito a morar na cidade, no centro da cidade, né? Poucos têm direito a morar no centro da cidade. Isso que a gente percebe. E aí, o governo, quando ele quer construir qualquer conjunto, ele joga as famílias distante
do centro da cidade, sem nenhuma infraestrutura, né? Isso já aconteceu aqui diversas vezes, né? A gente, o governo aqui na Paraíba, aqui em João Pessoa, melhor dizendo, não sei se todo mundo que está aqui na sala é de João Pessoa, desculpe, mas dizer o seguinte, dizer que quando os governos, por exemplo, construíram aqui alguns conjuntos, construídos sem infraestrutura nenhuma. Quando as famílias chegavam nesses conjuntos, além da mudança de vida, Arlete, além da mudança de vida, aquela família ela teria que se deparar com uma nova escola que não tinha que se deparar com a questão do posto de saúde, né? Tinha que se deparar com o transporte, que é horrível, né? O transporte público, quero colocar. E aí as famílias tinham que fazer uma outra luta para que esse conjunto de elementos da segurança, da saúde, do transporte, pudesse chegar a esses espaços. E aí a gente percebe que isso é uma questão que está também, inclusive, está incluído na cultura de alguns governantes. Alguns governantes ainda pensam assim. Então, quando a gente vai discutir, por exemplo, com os prefeitos, com o governador, enfim, né, quando a gente leva para ele que nós queremos uma cidade justa, né, e uma cidade igualitária, muitas vezes as coisas ficam ainda a ver navio. Isso é uma coisa. A outra coisa é falar da regularização fundiária. Esse que é o nó da questão. Por quê? Porque é o seguinte, minha gente, o próprio governo, ele constrói a casa. Por exemplo, aqui em João Pessoa, quem conhece aqui o Gervásio Maia, quem conhece... Aí eu vou dar aqui um exemplo mais concreto. Mangabeira. Mangabeira é uma cidade dentro de outra cidade, para quem não conhece. Se a gente olhar Mangabeira, a maioria daquelas casas não existe no mapa. Não existe no mapa. E aí eu pergunto a vocês, de quem é o problema? De quem foi o problema? Porque a gente percebe que as famílias receberam as casas, outros compraram as casas, mas parte daquela comunidade, ali, por exemplo, ali em Mangabeira, não tem regularização. Né? Por exemplo, o projeto de extensão está acompanhando aqui, como é que se diz? Aqui no Grotão, um pequeno projeto, e nós percebemos que lá, quando a gente deu entrada dentro desse projeto, nós percebemos que diversas famílias deram entrada num projeto de regularização fundiária e está há mais de 10 anos lá na CEAP, que é a Companhia Estadual de Habitação, e hoje tem famílias que têm medo de voltar lá na CEAP, de pegar esse documento, porque existe aí diversos problemas, porque já vendeu a casa, porque a casa é fulano, então existem diversos problemas. E aí a gente percebe que o governo, eles não estão preocupados com a regularização fundiária. Eles não estão preocupados de dizer, ó, esta casa é sua. Por exemplo, falar em casa sua, teve um governador que passou por aqui e criou esse programa de regularização fundiária. Minha gente, esse ex-governador que passou por aqui, né, ele fez, segundo ele, fez esses processos de regularização fundiária que não passou em nenhum momento pelos cartórios. Não passou pelos cartórios. E aí a gente percebe a fragilidade, né, que antigamente eles usavam, como é que se diz? Antigamente eles usavam, como é que se diz, uma palavrinha que era a casa é sua. Só um minutinho, minha gente. Só um minuto mesmo.
Desculpe, gente. E aí, depois que passou esse governador, né, aqui na Paraíba, então as famílias foram levar o título de posse que ele foi dado, e aí não passou meramente de um papel. Não passou meramente de um papel dado pelo governo, né? Então, a gente percebe que o processo de regularização fundiária está longe. E aí, meu povo, quando a gente fala da questão da lei, né, que tem a lei da regularização fundiária, né, que é a lei, só um minutinho aqui, e a lei 13.465, de 11 de julho de 2017, e tem a nova lei, né, que é a lei do GEURB, que é a 413/2000, e que a gente percebe que, se a gente for discutir, por exemplo, o processo de regularização fundiária com as lideranças comunitárias, a gente percebe uma coisa que eu vi aí e também está na cultura. Aí, eu não sei se é cultura, mas eu vou usar aqui essa palavra. As famílias têm até medo de falar de regularização fundiária, porque ele pensa que regularizando a casa dele, ele vai pagar mais impostos. Né? E aqui, por exemplo, aqui em Bahia, na cidade que eu moro, nós começamos um processo de regularização fundiária numa área aqui, no bairro do SESI, na cidade de Bahia, há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Essa área aqui, ela pertence à União, né? E estamos conversando com o pessoal da SPU. Então, veja um processo há 15 anos atrás. Então, se hoje você for lá na comunidade, professor Rafael, se hoje você for na comunidade, as pessoas nem acreditam mais. As pessoas nem acreditam mais. E isso sem falar que é uma questão específica, que quando essas famílias receberem o título de posse, a prefeitura do município, dentro do seu programa municipal de habitação, ela precisa fazer algumas remoções de família. É aí que está o nó. É aí que está o nó, porque, por exemplo, a cidade de Bahia é pequena, não tem como você expandir, e aí você precisa conversar com o município como é que vocês vão tirar as famílias que estão morando dentro do Rio Paroeiras. Então, é um processo muito difícil, é um processo muito árduo, e aí o seguinte, isso sem falar que as famílias não acreditam mais nesse processo de regularização fundiária, né? E aí eu queria dizer o seguinte, queria colocar, minha gente, quando tiver no meu tempo, vocês digam, por favor, viu? E aí eu queria colocar uma outra coisa. Para a gente que somos dos movimentos sociais, né, foi uma luta e foi uma conquista muito grande, a gente colocar o direito à moradia na Constituição Federal. Isso foi um avanço fundamental e importante, porque o Estado entendia que você tinha direito a trabalho, a lazer, à saúde, mas a moradia você não tinha direito. Você não tinha direito. Né? Então, colocar essa discussão dentro da Constituição Federal foi um ganho importante. Com isso, as coisas estão resolvidas? Não, claro que não, pelo contrário. A gente coloca ali a lei que é exatamente para poder, a partir da carta maior, a gente poder cobrar a função do Estado. Porque se você não cobrar, né? E aí é o seguinte, a Arlete trouxe aqui um tema que é a questão do falecido Minha Casa Minha Vida, né? Minha gente, o programa de habitação, o falecido Minha Casa Minha Vida, tinha duas vertentes principais. Uma era dar condições de moradia para quem não tinha moradia, e isso também não foi uma coisa tão fácil, né? Isso foi luta, né? Para que esse programa viesse se concretizar no país. Mas
esse mesmo programa tinha uma finalidade muito maior, que era colocar recursos dentro do país para girar. Né? A função dele não era somente dar a moradia, era colocar recursos para girar dentro do país. Né? Então, esse programa, o falecido Minha Casa Minha Vida, né? Ele tinha esses dois pilares fortes. Mas é claro que as pessoas, inclusive com os movimentos, estavam mais preocupados de construir a casa, de levar as casas para as comunidades, do que, de uma certa forma, trabalhar no processo de regularização fundiária. Eu acredito que, como aqui em João Pessoa aconteceu, no Brasil todo, aconteceram de o Estado só construir a casa, mas não se preocupou de repassar a casa para o dono, para a Dona Maria, para o São José, que estava lá na ponta. Para finalizar minha participação aqui por enquanto, é dizer que o Estatuto das Cidades é uma das peças muito importante, mas que a maioria das pessoas que vivem na cidade desconhece esse instrumento. Né? E isso, a partir aí eu quero dizer que isso, quando teve um tempo aí que agora eu não me lembro a data e o ano exato, mas teve um momento aqui que, inclusive com o Conselho Nacional das Cidades, a gente fez a luta da implantação dos planos diretores. Quem participou viu. E aí a gente viu a nível nacional o copia-cola. Tinha município que, né, mas porque ele queria o dinheiro, ele não queria plano, ele queria que o dinheiro chegasse na sua cidade. Bahia, por exemplo, se você perceber, se você ver, o plano de Bahia foi um copia-cola aqui de Cabedelo e de outra cidade aqui mais próxima, né? A gente lendo aí via Cabedelo, aí a gente olhava assim, como assim? Cabedelo agora está perto de Bahia, então coisa dessa natureza. Mas foi uma luta muito grande, minha gente. A gente teve que sair daqui, por exemplo, para Patos, para conversar sobre a luta do plano diretor. E aí, ali foi uma luta. E agora é importante fazer com que essa luta, como se diz, ela possa ganhar fôlego, né? E aí a gente percebe que aqui em João Pessoa, por exemplo, o plano diretor está vencido faz um bom tempo, né? E a gente estamos discutindo, né? Dentro da grande João Pessoa, a única cidade que está discutindo o plano, mesmo com fragilidade, é João Pessoa. Se você olhar para Bahia, para Cabedelo, para Santa Rita, nem discute. O plano está lá, né? Que as pessoas fazem de conta que tem, mas é uma figura invisível. Então, de uma certa forma, é isso. Então, a gente precisa cada vez mais trabalhar com as nossas lideranças sobre a função social, né, da propriedade, mas, acima de tudo, nós temos que trabalhar com essas lideranças, com o povo de base, sobre a lei da regularização fundiária. Porque se deixar que os governos possam implementar, a gente vai ser enganado aí pelo resto de um bom tempo. É isso, minha gente. Obrigado pela atenção e desculpe aí se não falei na altura. Imagina, Beto, que isso, eu acho que deu uma ótima contribuição aí para nós, essa visão a partir da luta dos movimentos, né, de moradia. Lembrar que o Beto também, além de coordenador do FERURB, né, ele é militante do MNLM, né, bom, pessoal, eu gostaria de abrir para as questões. Eu não sei se o Neto anotou algumas questões aqui. Eu vi que a professora Kátia Bichinho fez algumas considerações. Eu não sei se ela quer
falar já e colocar as questões falando, e quem quiser fazer a questão também, eu acho que pode aqui pedir a palavra, né, e a gente anota aqui a inscrição, né. Para começar o debate, gente, eu acho que eu só vou falar algumas considerações aqui. Eu acho que, começando pela Arlete, ela coloca, acho que ela faz uma provocação. Inclusive, Arlete, eu acho que essa provocação cabe muito assim, ao campo da esquerda, né? Eu acho que a esquerda tem uma certa dificuldade de assumir essa luta, vamos dizer assim, pela propriedade, né? Eu não sei se é nesse sentido um pouco que você está colocando. Eu estou falando isso porque, pouco tempo, há uns dias atrás, eu li um texto do Chico de Oliveira em que ele fala do estado de exceção, né? Em que o Brasil seria um estado de exceção porque o estado burguês, o direito fundamental do estado burguês é a propriedade. E a gente vive um estado que, pelo contrário, ele não produz proprietários, ele concentra a propriedade, né? E ele é de exceção por quê? Porque tem que lidar com essa concentração da propriedade e fazer leis que contenham, né, toda a desigualdade, toda a disfunção que tem dentro dessa sociedade que realmente não é uma sociedade de direitos, que deixa fora dos direitos uma grande parcela da população. E essa questão que você colocou do direito à moradia como um direito fundamental, né, eu acho que como um direito básico, né, a partir dele se luta por outros direitos, é fundamental. Outra questão, né, Arlete, que talvez você poderia desenvolver um pouco mais, é sobre essa legislação. Você já colocou bem aí essa questão da lei da grilagem, que na dimensão urbana dela fica conhecido como REURB, né? REURB S, REURB E, né? Os desdobramentos dela, do ponto de vista, a gente sabe, a gente tem um debate interno aqui nos projetos de extensão, com o Ministério Público Federal, que eles veem até alguns avanços do ponto de vista da regularização fundiária no urbano, né? Eu sei que você tem questões aí nesse sentido, né? Eu estava lendo também o Manual de Direito Urbanístico aqui, e o autor é bem crítico, e ele fala que é um retrocesso essa lei, porque ela garante a propriedade, o foco dela é tornar o espaço mercadoria, e não tem nenhuma preocupação, inclusive, com um direito mais amplo, né, para além dessa questão da mercadoria, do espaço enquanto mercadoria e com a própria cidade, etc. E para o Beto, eu acho que o Beto, não sei se ele está aí, ele falou que precisaria sair um pouquinho às 7h30 e voltaria depois de uns 15 minutos, porque ele tem um compromisso. Não sei se ele está aí. Está aí, Beto? Ou você já saiu? Eu acho que ele saiu, daqui a pouco ele volta. Então, eu deixo... E lembrando que o professor Alexandre... Para dar tá aí. Fugida. Oi? Eu estou aqui para dar aquela fugida. Eu falo para você. Você vai dar uma saidinha agora? Isso, mas é coisa de 10 minutos. Então, daqui a pouco a gente coloca as questões para você, então. Tá bom? Aí você entra no debate de volta. Tá bom? Então, tá. Até já. Pessoal, alguém mais quer colocar uma questão? Ou eu passo para a Arlete já... Ó, Gustavo Ruhr. Como se relacionam as lutas pela demarcação de terras quilombolas e a regularização fundiária em áreas urbanas? Em Porto Alegre, por exemplo, temos exemplos de lutas que hoje, pelo menos 7 quilômetros urbanos demarcados ou em luta pela titulação. Bom, Arlete, eu não sei se você também está por dentro dessa questão que o Gustavo colocou, então eu passo a palavra para você e você desenvolve
as questões aí, tá bom? Tá ótimo, Rafael. É o seguinte, eu tentei fazer aqui uma provocação para nós todos, né, incluindo o pessoal do movimento, dentro dos nossos projetos de extensão. Eu acho que nós temos um papel fundamental de esclarecer determinadas questões que ficam ocultas. Por exemplo, eu ganhei a minha casa. Eu não ganhei, eu lutei e eu tenho direito. Então, a provocação foi no sentido de colocar questões que possam esclarecer essas lutas. E o Beto coloca algumas dimensões que mostram que ainda há, ou nem sei se ainda, né, e que há uma tendência a sempre esperar que seja o poder público que vá dar uma resposta. Eu vou começar um pouco pelas questões para dizer o seguinte: a questão do direito e da diferença entre a propriedade da casa como um bem pessoal. Eu acho que esta dimensão é que ela é mal compreendida pela esquerda, Rafael. Porque por que você pode ser proprietário de um carro e não pode ser de uma casa? É porque a propriedade da terra é um dos elementos do capitalismo. E se restringir toda a participação dos trabalhadores a ter um bem pessoal, para que ele fique mais disponível e mais carente para ficar refém da politicagem, da política com P minúsculo. Então, essa questão da propriedade, ela é importante para nós, enquanto academia, e uma difusão, inclusive, sei lá se é de esquerda, mas de entender esse direito como a propriedade como valor de uso. Toda propriedade, toda mercadoria tem em si o valor de uso e o valor de troca. Mas o que predomina nas ocupações, nas formas de ocupação, é o valor de uso. E é essa garantia do valor de uso que está expressa no direito à moradia. Ela não deveria ser uma questão, ela não critica a propriedade privada da terra, ela critica o não acesso a um direito de vida que o capitalismo diz que tem. Não é isso? O capitalismo não diz que é onde todos trabalhando vão ter direitos? Não. Então, acho que esta questão mal compreendida da propriedade de um bem pessoal como a propriedade dos meios de produção faz com que muitos intelectuais, muitos indivíduos de esquerda não enxerguem a luta pela vida como primordial. Acham que o capitalismo vai resolver, não vai resolver. Então, acho que esta é uma questão importante, né, que a gente tem que ter clareza para poder ajudar, inclusive, os movimentos populares, porque quando o Beto coloca as dificuldades, ele coloca dificuldade porque não há entendimento de que é um direito. Há um entendimento de que eu vou ganhar, de que eu vou ter. Então, esta dimensão do direito, ela é fundamental. E eu queria pegar aqui, né, essa ideia de que pegar este dado, e quando o Beto estava falando, eu escrevi aqui que o Grotão é um exemplo, né, que nós estávamos no projeto anterior de extensão, nós fomos lá fazer trabalho, inclusive, né, a Dora que está aqui, você, o Neto, não sei quem mais que está aqui assistindo. O Alexandre, nós fomos lá fazer um trabalho. Que trabalho foi esse? Ora, o Grotão, ele é decorrente do Promorar. O Promorar é da ditadura. E o Promorar já prometia que haveria a propriedade daquele lote, daquela casa. No entanto, 40 anos depois,
as famílias que estão lá, ou que ficaram, ou que venderam, porque também o trabalhador não precisa ficar refém de morar no mesmo lugar a vida inteira, né? Pelo menos não no capitalismo. No capitalismo todos são livres, né? Mas, na verdade, tem famílias que estão lá há mais de 40 anos, não conseguiram a sua regularização, e que ela vai passando de um governo para outro, e eu acho porque não tem uma pressão no sentido de entender que esta propriedade é um direito, é um valor de uso. Posso vendê-la, mas só se eu tiver o título de propriedade. Então, eu acho que essa dimensão do valor de uso e do valor de troca e da propriedade como um bem pessoal para moradia é porque não. Eu me bato nisso faz tempo, né? E eu acho que, nesse sentido, pegando a questão que você colocou do Chico de Oliveira, é isso. Por que não? É por que nós temos que considerar que o trabalhador tem que ficar no limite das franjas urbanas? Por que ele tem que ficar nas beiras de córrego? Por que ele tem que ficar nas encostas? Então, esta questão da gente valorizar o que é um direito, eu acho que ela é fundamental. A outra coisa, assim, uma diferença de entendimento entre o que o Ministério Público da Paraíba coloca em relação ao 13.465, a Lei de Regularização Fundiária. Ela não é uma regularização fundiária, ela é uma lei de grilagem. Ela é pior no campo, mas na cidade, qual é a sua questão? Ela retirou, você leu, e está muito correto, ela retirou a ideia de que para regularização fundiária você tem que ter mínimos de equipamentos, de infraestrutura, que era no capítulo 3 do Minha Casa Minha Vida, que foi podado com a nova lei de REUR. E ele dá uma ênfase, né? A lei, ela dá uma ênfase para a regularização fundiária de interesse específico. Se é específico, não é um direito. Se é específico, ele atende aos privilégios. E privilégios é de poucos. A regularização fundiária de interesse social, ela, para mim, representa o reconhecimento da ocupação pela ausência do Estado e pela expropriação e exploração capitalista. Porque ela representa o reconhecimento das formas pelas quais a classe trabalhadora encontra um lugar para morar. Então, nesse sentido, não é bem uma divergência, é uma diferença. Por quê? O Ministério Público encontra na lei as brechas, porque ele está do lado dos trabalhadores, e eu estou falando do Ministério Público da Paraíba. Ele encontra brechas na lei para fazer valer o direito a permanecer nas terras ocupadas. E isso é importante, essa forma como eles atuam é muito importante, que foi o que aconteceu nos ciganos, que é a forma como eles estão atuando em Porto do Capim e em outras áreas, porque dá uma dimensão de que uma parte do poder judiciário não está completamente corrompida. Se a gente pegar e fazer uma comparação com o que está acontecendo nos despejos deste período que nós estamos vivendo, ele significa o quê? Ele significa que não está sendo valendo o direito à moradia. Então, neste sentido, e não está valendo porque se usa, né, a reintegração de posse. Ora, é exatamente o oposto do que é a realidade. Porque quem está na posse são aqueles que estão ocupando. Então, a reintegração não é da posse, a reintegração é do título de propriedade, não da posse. E eu acho que, neste sentido, o judiciário, no geral, ignora
o artigo 182, 183 e o artigo 6º da Constituição, porque ele dá reintegração de posse sumária e retira as famílias. Então, eu acho que assim, essa diferença de concepção é que eu faço análise a partir de uma concepção teórica. Uhum. E o Ministério Público faz uma interpretação do que ele pode fazer. Então, eu acho que é uma questão muito importante, não há divergência. Não concordo. De opção. Com relação à pergunta do Gustavo, né? Essa questão, Gustavo, a regularização fundiária em terras quilombolas, ela segue a uma questão de uma ocupação antiga. Ela pode ser, sim, utilizada, a regularização fundiária, mas como ela vai partir do pressuposto, e isso é importante, que a regularização fundiária no sentido coletivo. O quilombola e os TIs, as terras indígenas, eles são considerados como regularização em terras coletivas. Esta é uma questão fundamental. E são terras públicas, tanto as do quilombolas como as terras indígenas. Elas não são terras privadas. Então, esta é uma dimensão importante, porque aí eu só quero lembrar o que aconteceu quando foi assinado o Estatuto da Cidade. O Fernando Henrique Cardoso vetou todas as alíneas e artigos que tratavam da forma de atuação do poder público. Por isso, teve que se construir a medida provisória 2220, que colocou de novo em cena as terras públicas. E aí é que vem, não diretamente só a regularização fundiária, mas ela vem também uma questão do direito de permanecer nas terras ocupadas. Então, há uma diferença que é importante a gente ter em mente, porque quando se fala em REURB-S, regularização fundiária de interesse social, elas estão calcadas em terras públicas e em terras privadas, mas quilombola é pública. Então, tem uma dimensão diferente na forma de atuação. Eu não sei se eu respondi muito, mas eu compliquei, né? E eu gostei da sua ressalva, viu, Arlete? Realmente, a questão aqui não é uma divergência, né? É até uma diferença a partir de uma boa, vamos dizer assim, interpretação do Ministério Público, né? Da prática do Ministério Público, né? Eu não sei se alguém mais quer colocar, né? A Dora complementou aqui, eu acho que é isso mesmo. A terra nos quilombolas indígenas não é propriedade dos quilombolas indígenas, ela continua terra pública, continua a terra da União ou estadual, mas é a reconhecimento dos povos tradicionais, que eu acho que é uma dimensão muito importante para pensarmos. Eu não sei se tem na Paraíba, tem, que eu já vi algumas... É mais ou menos como a terra dos ciganos que foi regularizada. Regularizada, não, foi impedida a retirada. É o reconhecimento de um grupo social. Isso. Inclusive, os indígenas têm direito originário, né? Que é anterior, inclusive, a que estão querendo acabar agora, né? Esse governo fascista quer mudar, mas não pode deixar acontecer isso, né? Alexandre, você quer falar alguma coisa, cara? Desculpa, Dora também quer falar alguma coisa, Dora. Eu queria só pegar isso aí e complementar, ou seja, porque também não é um processo rápido, é muito demorado, né? Ou seja, o reconhecimento de terra indígena ou quilombola, dos ciganos, então, é uma outra dimensão também, até para reconhecimento daquele grupo enquanto um povo, tarará, tem uma outra, a discussão é mais ampla. Mas a terra indígena também, ou seja, que sofreu um pouco modificações, o processo, primeiro de reconhecimento, depois de demarcação, para depois a regularização,
isso leva, às vezes, décadas e décadas, né? Ou seja, a gente teve um momento que paralisou muito e que não se reconhecia nem o território de uso dos indígenas. Então, tinha terras indígenas que eram demarcadas quase como um quadrado, por exemplo, né? Quando a terra deles não tem esse formato de lote, que aí é importante, eu acho que a gente lembrar, que nós temos, né, nós, entre aspas, nos loteamentos. Então, eu acho que é um processo bem diferente, mas eu queria só destacar, porque quando fala é muita terra de índio, como é que 20 pessoas vão ter 1.000 hectares de terras? Ora, a terra não é deles, né? Ou seja, enquanto propriedade, a terra é um direito reconhecido por aquele povo. E a outra coisa que eu queria aproveitar, né, já que está aqui, é destacar o que a Arlete estava falando da propriedade e de dizer o quanto que isso também foi fomentado, a questão da ideologia da casa própria, né? Ou seja, se o Estado não reconhece que tem que arcar com a moradia, com a habitação digna para as pessoas de outras formas que outros estados têm, o Estado brasileiro se ausentou e aí deixou e fomentou, né? Ou seja, inclusive a Arlete, no livro dela, que eu gosto muito para a graduação, fala isso, ou seja, é a ideologia o tempo todo da casa própria. Então, colocou as pessoas para construir as casas, o quanto de São Paulo não tem em loteamentos que eram clandestinos e receber auxílio de material para poder construir suas casas, né? Ou seja, então tudo isso foi fomentado e é ainda fomentado. Então essa discussão da propriedade, por que dar a casa, né? Ou seja, para o trabalhador, mesmo que seja tão distante, ou seja, essa discussão nós perdemos. O Engels fez no século XIX. E perdemos. Então, né, o capitalismo venceu e está querendo vencer, ou seja, mais ainda, tirando inclusive o direito do abrigo, né? Porque as condições mínimas é mesmo até de um abrigo, né? Que toda pessoa tem direito. É isso, Rafael. Obrigada. Obrigado, Nora. Alexandre, você quer colocar alguma questão? Sim, Rafael. Bom. Boa noite a todos e a todas. Obrigado aí, Rafael, pela mediação. Obrigado. O Beto não está, mas a Arlete pela fala. Infelizmente não deu para pegar tudo. Essa discussão, né, foi planejada, né? A gente teve a discussão na oficina passada das ex, e na realidade ela casa muito, né, com os dois projetos de extensão que nós estamos desenvolvendo, né, Rafael? Nessa pegada de... eu até tenho um termo que eu não sei de onde é que eu vi, eu acho que foi o Daniel Bensage, que ele falou, o desafio de reencantar-se. O desafio de reencantar-se. Então a gente tem que ocupar esse espaço, tem que pegar essa lei e torná-la efetiva. Eu acho que o Edésio Fernandes, ele escreveu um artigo lá em 2013 sobre o Estatuto da Cidade, ele diz, é uma forma que precisa do conteúdo, esse conteúdo vem de luta. Então, essas coisas que a gente tem que pegar e, assim, o próprio fato de a gente estar discutindo isso aqui hoje, de abrir essas discussões, elas são importantes. Elas são importantes por si só, porque elas fazem refletir sobre leis que estão aí e precisam ser, conquistadas, lutadas, passo a passo em cima dela. Tipo eu escrevi no chat, elas são objeto de luta, mas elas continuam sendo objeto de luta contínua. Porque o Estado que você falou, o Estado de exceção lá que o Chico de Oliveira coloca, ele está aí para tirar, ele está aí para negar, ele está aí para... A gente viu agora na Covid muito claro, nos trabalhos agora que a gente tentou ver, acompanhar comunidades, como o Estado não está nem aí para a maioria da população pobre. Em si, elas ficaram abandonadas. E a discussão da terra em si, iniciando da terra, mas também aquelas discussões que vão puxar, por exemplo, para o que hoje estão chamando de bens comuns. Tem até um autor, que eu acho que ele é francês, o Stand, que ele fala bens comuns espaciais. Aí ele coloca lá a terra e ele coloca também os outros bens comuns que estão ligados. E a gente lembra muito isso. A gente acabou de falar o quê? Que a Dora exemplo, né?
esses direitos dos quilombolas, esses direitos dos indígenas. É a mesma coisa que a gente pensar, gente, na lei de cercamento da Inglaterra, que foi perdido. Tinha aqueles direitos constitucionais, né, que eu acho que era tipo assim, direitos legítimos pela terra, pelo uso das florestas, dos bosques, né, que era até na Inglaterra os bosques. E o que a gente está perdendo? A gente está vendo um sistema, como o Lefebvre dizia, que tende a privatizar tudo, a transformar tudo no equivalente geral, em mercadoria, e o próprio fato de a gente estar discutindo essa lei, e essa lei ainda está, por exemplo, eu estava vendo, Arlete, a lei 13.465, o Ministério Público, assim, a Procuradoria, ainda foi o Janot, assim que ele entrou com ação de inconstitucionalidade, e essa ação ainda está correndo. Foram 2 ações, uma do Janot e outra do PT. E eu estava lendo para ver um negócio de um artigo, e até agora, janeiro de 2020, ainda estava correndo essas ações ainda, tentando derrubar essa lei ainda. E a Arlete explicou claramente, ela pode ter sido utilizada, como qualquer advogado consegue pegar, né, a lei e às vezes trazer para o seu lado, mas ela é uma lei da grilagem. Desde a MP dela, diz lá, MP da grilagem. E além dessa causa da regularização, tem outras causas. Regularizou loteamentos fechados irregulares, que eram irregulares até hoje, foram regularizados. Ela também permite uma expansão maior do perímetro urbano para a questão do mercado imobiliário. Então, ela tem sem falar de toda a revogação de grande parte de leis que tinham sido fruto de luta, como a lei do Minha Casa Minha Vida, tal, que tinha toda uma discussão durante muito tempo, e ela vem o quê? Na forma de medida provisória. E se vocês forem ler, se for ler o estado de exceção do Agamben, ele vai dizer o quê? A medida provisória é estado de exceção. A forma, ele vai dizer lá, ó, as medidas provisórias dos atos de governo verticais, eles passam a existir justamente em períodos de guerra, em estado de sítio e tal, e eles servem para ser exceção. Então, a gente vive, quando a gente vê um governo como o Fernando Henrique, que também usou muito, foi um dos que mais usou medida provisória, e esses governos fascistas ou de autoritários, eles adoram usar a medida provisória porque barra qualquer discussão legislativa, até a legislativa é barrada, imagina a da sociedade civil, quando faz uma medida provisória. Então, eu queria atentar aqui, nesse caso, para essa questão muito profícua, que é a discussão valor de uso versus valor de troca. A gente tem que ver isso. Se a gente for ver alguns movimentos habitacionais pelo mundo, por exemplo, se você for ver... porque se o capitalismo ele tende a transformar, como foi colocado pelas colegas, Doralice e tal, essa propriedade em privada. Ele quer que a ideologia da propriedade privada se pegue. Aí você vai ver nos grandes movimentos por habitação pelo mundo, por exemplo, nos países da Europa, quando tiveram algumas... Teve, por exemplo, a Viena Vermelha. Viena Vermelha procurou o quê? Dar habitação pública para as pessoas. Então, você não ganhava uma casa propriedade privada, você ganhava o quê? Uma casa para você morar como valor de uso, a sua família por gerações. Mas ela não era sua, era do Estado. Isso vai ter muito em alguns países ainda. Só que o que está acontecendo? Está vindo novas formas. Se você for ver na Coreia, a Coreia tem vários modelos de Minha Casa Minha Vida, para vários padrões, para alugar, para um solteiro, para um casal, para quem pode não sei o que, é uma onda. Então, e alguns modelos desses países agora mais neoliberais estão vindo para cá. E estão vindo como? Via esses bancos internacionais, via essas ideologias que estão vindo aí com esses consultores, chegando em todos os lugares que você imaginar, nas prefeituras e vendendo essas ideias. As prefeituras estão terceirizando o seu papel de fazer política, o governo, e pegando consultores, trazendo essas ideias mirabolantes, como essa que nós vamos ter aqui. E um dos principais motivos para encerrar a fala aqui, de eu puxar essa discussão, tentar trazer isso aí, é porque o novo plano diretor que vinha aí vai ser discutido e provavelmente sem discussão, né? Porque dependendo de quem ganha a prefeitura de João Pessoa, pelo que está aí nas pesquisas, o negócio não vai ser muito interessante, não. Então, vamos ver o quê? Um plano diretor que já está aí nas mesas de gabinete de consultorias, com vários instrumentos já no seu termo de referência, instrumentos que entraram pela porta de trás no Estatuto da Cidade, em prol do mercado imobiliário, como operações urbanas e outros, condomínios e tal e tudo mais, e eles tendem a ser implantados, se não houver luta também. E a gente já está vendo aí Fundurb sendo retirado das ex, esse movimento está se dando. E não é só aqui não, é em Campinas, a própria Arlete estava vendo um artigo sobre Campinas e algumas cidades da região,
que também o estatuto lá já estava falhando em algumas cidades, já na renovação dos planos diretores, já estava sendo contestados ex e outras coisas mais. Então, nesse sentido, é muito rico, muito importante a gente discutir isso, trazer essa discussão, e principalmente para os moradores, os movimentos sociais, de que deve ser ainda disputada essas leis. Elas não estão mortas, elas tendem a ter uma ocupação, assim, de ser ocupadas, são espaços de disputa, e daí a importância de a gente estar aqui discutindo isso, de trazer, de levantar essa discussão, de procurar sempre fomentar isso. E também com a ajuda do Ministério Público e tal, do entendimento deles, mas também puxando também essas críticas que nós estamos fazendo aqui, que são importantes também. Queria agradecer a todos também que compareceram, né, que estão aqui nesse debate hoje, e dizer que nós temos ainda algumas atividades ainda até o final do ano. Estamos fechando com a professora, né, nos futuros a gente vai ter uma discussão ainda com os próprios Ministério Público e as defensorias, para tratar o papel deles hoje nessa questão, né, dos movimentos sociais e da luta pelo direito da cidade. A gente já convidou o Godoy, o Edson, defensor da União, para discutir um pouco isso. Provavelmente a Fundação Margarida Alves, para tratar do papel popular disso. Vamos ter uma discussão também sobre grandes projetos com a professora Fernanda Santos, da UF, e provavelmente com algum membro do pessoal lá do Rio de Janeiro, que passaram por lutas, como o pessoal da Vila do Autódromo, e também com a professora Luciana Ferrara, lá da UFBAC, para trabalhar a questão hoje, que também é premente na nossa cidade, que é a questão ambiental versus direito à cidade, como é que a gente discute isso na cidade de João Pessoa, que tem projetos sustentáveis, mas que são excludentes. É mais para colocar um pouco da nossa agenda e pedir, novamente, agradecer a Rafael e a Arlete e Beto. Obrigado. Eu que agradeço também, viu, Alexandre, a possibilidade de participar aqui, né, e eu acho que essa programação tá muito legal e as discussões aqui estão muito boas, realmente. Eu acho que essa questão, tanto você agora quanto a professora Arlete também colocaram, né, que a questão da moradia como direito, né, nessa dimensão do valor de uso, que é fundamental, e a gente está percebendo muito que, ainda mais nessa época de eleição, né, como os direitos são transformados mais em favores do que propriamente em direitos, né? A Catiúcia colocou uma questão aqui, e ela falou o seguinte: o Beto colocou 2 pontos que foram: muitas famílias ocuparam as áreas próximas aos córregos, encostas, e não as áreas boas, e que muitos não lutam pela regularização fundiária por pensarem nos impostos e outros custos. O quanto isso interfere na luta pela regularização como um direito a conquistar. Eu queria até aproveitar, Arlete, inclusive, chamar a atenção, não sei se mais alguém quer colocar alguma questão também para juntar num bloco, para depois passar a palavra para a professora Arlete. Eu sei que tem a Rosângela está com o microfone aberto, eu não sei se ela quer fazer alguma questão, o André, o Leandro, que estão aqui também, até chamar a participação deles, não sei se eles querem colocar alguma questão também, né, e mais alguém que quiser colocar alguma questão, que aí a Arlete já faz um bloco, né, junto com as considerações do Alexandre também, né, para a gente aumentar as questões aqui. Não sei se ninguém quer colocar nenhuma questão mais, não? Então vamos passar para a Arlete, né, Arlete? Acho que a Catiúcia fez uma questão muito importante, que é o seguinte, né? Eu queria não responder da forma que o Beto responderia, mas dentro dessa concepção. A ocupação das áreas de beira de córrego, de encostas, significa o quê? Significa que a gente tem que pensar essa questão, que eu acho que o Gessé coloca muito bem, da ralé brasileira. Uhum. É como se eu não tivesse direitos. A população brasileira, na sua maior parte, advinda dessa questão da escravidão, não considera os seus direitos. Eu acho que essa é uma questão importante para nós, da extensão universitária, né? É dizer assim, eu vou ocupar, é o pior lugar, eu não vou ocupar um lugar para esta luta, porque ela parte, as ocupações, a maior parte delas, né, não as ocupações coletivas, mas essas ocupações de favelas, elas partem de uma ocupação cotidiana.
sem a ideia de que nós somos indivíduos com direitos, a negação do direito, a ideia de que nós somos realmente uma sociedade escravocrata, em que trabalhador é escravo, ele não tem direitos, leva a essas ocupações nas piores terras. A ideia, né, é de que talvez eu não seja tirado porque ninguém se interessa. Acho que esta é uma dimensão. Acho que, por outro lado, Katiusha, eu concordo que, quando se ocupa as piores terras, um processo de luta coletiva, que advém dessa luta individual, ele se torna mais difícil, porque vai ser mais difícil regularizar uma área que vai ter enchentes, uma área que vai ficar alagada, uma área que vai sofrer soterramentos. Então, neste sentido, falta, né? Falta não, é produto do capitalismo que nós temos aqui no Brasil, de um capitalismo que advém de uma organização escravocrata, em que eu sou ralé, eu não tenho direitos, os meus direitos são negados, eu não tenho consciência deles. Então, eu acho que é importantíssimo. Por que eu acho que é importante nós estarmos juntos com os movimentos populares, com os movimentos sindicais? Porque nós pudemos perceber estas contradições e, ao estarmos juntos, nós temos o dever de esclarecer essas questões. O nosso dever não é ficar fazendo projetinho de regularização fundiária, nós somos geógrafos, a maioria, pelo menos, está aqui. Mas nós temos o dever de esclarecer para que se adquira a ideia de, eu acho que eu vou falar uma palavra que talvez seja exagerada, mas de que nós somos seres humanos, de que nós somos gente, e de que, sendo gente, que nós temos o nosso trabalho para construir para a sociedade, os nossos direitos são demarcados. Então, Katiusha, eu acho que é difícil essa questão da regularização fundiária, porque tem que ter uma adequação, não só num padrão de vida urbano, mas também numa qualidade de vida. Se tem impossibilidade de entrar uma ambulância, se tem enchentes periódicas, isso significa uma privação da vida como ela deve ser. Então, este é um aspecto importante. É por isso que eu quero dar um outro exemplo de ocupação e aí não é nem se dá muitas vezes a regularização fundiária, mas ela se dá numa outra dimensão. Por exemplo, a ocupação de imóveis vazios nas áreas centrais. Ela mostra uma qualidade de luta que tem uma outra dimensão. Eu não vou só aonde acham que eu posso ir. Eu vou também ocupar o imóvel vazio, porque é uma questão da função social da propriedade. Imóvel vazio não cumpre essa função social. Nós temos vários casos, eu conheço os de São Paulo, vários também não é assim, né? Nós temos alguns casos que se possibilitaram, que possibilitou a ideia de uma reurbanização, sei lá como é que chama, tem um outro nome na parte arquitetônica, um retrofit, que caracteriza alguns prédios que eram do INSS, por exemplo, em São Paulo, que estavam vazios e que foi feita uma regularização. As pessoas compraram, e por que não? Então, tem uma dinâmica, né, que se apareceu principalmente nos fóruns sociais mundiais em Porto Alegre. O MNLM, em 2003, ocupou vários prédios vazios para mostrar que seria possível fazer uma ocupação desse tipo. Mas veja, liderança de movimento. E aí é que fica essa questão. Não é apenas um movimento intermediar com o poder público, mas é nós da universidade, nos nossos projetos de extensão, fazer também
uma difusão do conhecimento. Eu nem diria que é uma formação política, mas é uma difusão daquele conhecimento que nós temos. Acho que esse é o nosso papel. Obrigado, Arlete. O professor Leandro quer fazer um comentário, passo a palavra para ele, então. Bom, muito boa noite. Estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Bom, boa noite. Primeiro, parabenizo aí pela atividade, muito enriquecedora, gostei muito. Acho um debate de fundamental importância e é um comentário que eu vou fazer nessa linha. Mas, claro, antes eu deixo meu abraço para a Arlete, é tão revigorante, tão bom ouvi-la. É um prazer e é um aprendizado constante. Então, para mim, é um prazer, é uma honra. E, claro, todo o debate feito, não somente a exposição da Arlete, mas todo esse debate feito aqui, para mim, foi um grande aprendizado. Então, parabéns a todos aí pela promoção da atividade. O que eu vou fazer são 2 breves comentários, muito mais para compor um pouquinho o panorama da discussão que foi realizada, trazendo um pouco o Rio de Janeiro, que é um laboratório de muito do que é feito, e não necessariamente um bom laboratório. Não vou nem adentrar muito a discussão da qualidade desse laboratório, mas 2 questões. A primeira é que o Rio de Janeiro, nós estamos todo o Brasil em tempos de eleição, e aqui, eu não estou dizendo que é exclusivo, vou trazer somente como realidade a que eu vivo, o debate tem tomado conta desde da cidade como negócio. Então, eu gostei muito das falas da questão da propriedade, mas o Rio de Janeiro, assim, as eleições, os debates políticos das chapas majoritárias, o próprio perfil de muitos dos candidatos tem revelado que a cidade é um lugar para se investir. A discussão da moradia, ela passa ao largo de uma cidade feita para se lucrar. E as operações urbanas, algumas um pouco mais, outras um pouco menos camufladas, umas super expostas pelos mega eventos olímpicos e Olímpico e a Copa do Mundo, elas criaram mesmo uma atmosfera de cidade empreendedora que ela é justamente o oposto da discussão. Então, a luta ela é uma luta que envolve a própria concepção de cidade, que está em voga aqui no Rio de Janeiro, repito, especialmente no Rio de Janeiro, no meu caso, porque é o que eu tenho visto. Um exemplo concreto, Volta Redonda, uma cidade importante aqui do estado, eu que conheço razoavelmente a cidade, o slogan da cidade por 4 anos foi Volta Redonda, um bom lugar para se investir. Ou seja, ali não havia nenhuma uma certa hipocrisia de uma moradia ou coisa do tipo, era a cidade vendida mesmo como um local de investimento. Então a discussão sobre propriedade, sobre terra, sobre direito é muito complexa e envolve a própria leitura de cidade. O segundo, muito rápido comentário, que na verdade eu estou só corroborando com tudo que foi falado, concordando e tentando aqui só trazer um pouquinho mais da leitura, é que saiu em vários jornais, posso destacar a Folha de São Paulo e o Globo, que grupos milicianos, né, o nome já não causa tanto assombro, é um nome comum já e que tem se espraiado para outras áreas além do Rio de Janeiro, que são grupos paramilitares e tudo mais, eles têm não somente, o que há de surpresa, não somente eles têm loteado terras, né, ou seja, eles têm ocupado terras devolutas, terras com propriedades que estão tomadas, terras diversas, mas terras em encostas que são protegidas, em áreas de amortecimento ambiental, em áreas de recuperação ambiental, praças, tem loteado praças, né? Isso aconteceu e saiu nesses canais de comunicação. Como também tem simplesmente vendido áreas de propriedade, como nós estamos falando, áreas cuja regulamentação ainda é insuficiente, ou de posse, ou qualquer outra terminologia que a gente possa usar para essas áreas que eles simplesmente não estão escudados pela lei, mas também em áreas que estão escudadas pela lei, era onde eu quero chegar. Então, o processo de luta pela propriedade, como foi discutido aqui, é muito complexo, porque o fenômeno que a gente tem assistido é um fenômeno mesmo de uma luta pelo direito à moradia, de continuar na moradia, e de realmente
agora até mesmo pelo espaço público, porque esses espaços que estão sendo loteados por esse grupo estão sendo condominiados. O termo está entre aspas, é claro, da minha fala, porque estão sendo fechados, murados, criado arruamento, criado praças internas. Então, nós estamos falando de um momento cuja urbanização ela agrega a cidade como negócio e entra nesse caminho violento, autoritário, espraiado e sem nenhum tipo de disfarce. Então, eu reforço que a minha fala é somente para mostrar o quão o debate é necessário e importante. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade de assistir tão belas falas e parabenizo mais uma vez, deixando um abraço para todos, em especial para a Arlete, eterna orientadora do meu doutorado. Um abraço. Obrigado, professor Leandro. E eu acho que a sua fala acho que ilustra bem, né, essa questão que a gente começou a levantar aqui do estado de exceção, né? É um estado que se alia, inclusive, ou se mistura, né, com essa questão das milícias e reproduz um capital através disso, ou seja, né, tem um funcionamento anômalo aí, mas que continua, que funciona, né, e que enquanto a Arlete estava falando, e também pensando a partir dessa questão que o professor Leandro estava colocando, eu estava pensando nessa questão da propriedade, da propriedade como garantia, vamos dizer assim, de direitos, da forma como o Chico de Oliveira coloca, só para a gente colocar uma questão nova aqui, que é a propriedade, no nosso caso, acho que não é nenhum reconhecimento nem somente da propriedade da terra, isso está mais longe ainda. Eu acho que é também o próprio reconhecimento da propriedade do próprio trabalho, da propriedade do próprio trabalhador do seu trabalho, porque o trabalho do próprio trabalhador não é reconhecido, não tem um reconhecimento, vamos dizer assim, que a própria lei reconheceria esse trabalho, né, como uma lei, vamos dizer assim, de um Estado burguês, ou seja, por conta dessa nossa história que vem, né, como a Arlete colocou, da escravidão, né? Eu estava pensando nisso, inclusive, quando o Alexandre falou da questão da Áustria, não sei se é da Áustria, de algum país, que garantia moradia por gerações, mas não tem a propriedade, mas é a garantia da vida do trabalhador, é a garantia do direito enquanto valor de uso, né? E aí passa ao largo, inclusive, da propriedade, mas ali tem um reconhecimento fundamental da propriedade do trabalhador, né? Ou seja, da propriedade do trabalho e dos direitos do trabalho, né? E aí envolve, inclusive, a moradia e toda a vida, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho que ajuda a pensar, né, Arlete, pessoal, nessa dimensão mesmo, que a luta é pelo valor de uso, o direito é valor de uso. É lógico que nós estamos no Estado capitalista e precisa lidar com esses mecanismos, né? Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão, pessoal. O Beto, eu não sei se ele já voltou. Não, acho que não, né? Eu só queria falar uma questão, né? Aproveitando. Beleza, André, já pode falar, então. Acho que você precisa ligar o microfone. Gente, boa noite. Na mesma linha do Leandro, parabenizar vocês aí da Federal da Paraíba de trazer essa discussão. É bom a gente saber, né, que porque a gente faz isso, ou fazia, por exemplo, muito isso na época do doutorado no Lacan, né, no laboratório da Arlete, e às vezes a gente se sentia um pouco solitário desse debate, né, ou dessa perspectiva de uma geografia mais crítica, né, em relação à cidade. E aí também aproveitar e deixar um beijo para a Arlete, faz tempo que a gente não se vê, né, e é bom sempre vê-la e escutá-la, né. Assim, na verdade, é uma pergunta para a Arlete, mais ou menos considerando que talvez
o público da sala seja composto mais por estudantes do que por professores, né, propriamente ditos. É uma pergunta bem simples, né? A gente está falando da questão da cidade, da importância da regularização fundiária, da propriedade, né, da moradia, e aí entra todo o debate da questão do valor de uso dessa moradia, né? Só que quando a gente está discutindo a mercadoria, né, automaticamente eu falo valor de uso, mas atrelado a esse processo, você tem o valor de troca quando ela é colocada no processo da troca, né? A pergunta para a Arlete é qual é a importância, né, da gente avançar nessa discussão, né? Ou seja, sempre pensando na questão de toda a legislação que a gente tem, de toda a característica que a gente tem da realidade brasileira, existem instrumentos, né, onde eu possa pensar a moradia como uso e não como valor de uso, porque se eu falo valor de uso, automaticamente ela entra no processo do valor de troca, e isso alimenta, quer queira ou quer não, toda a lógica do setor imobiliário, todo o processo de valorização da terra, todo o processo de expulsão, né? Porque na medida que você regulariza, você valoriza e automaticamente você expulsa aquela população, né? Porque você tem quer dizer, a gente trabalha pelo valor de uso, mas o valor de troca está ali presente. Quer dizer, quais são os instrumentais que nós temos, né, no sentido de tentar criar uma outra realidade? Ou isso é uma utopia? Seria essa a minha questão. Gente, só para quebrar um pouquinho, eu estou informando que já cheguei, viu? Desculpe. Beleza, Beto. Percebemos a sua volta aí, né? Já vamos te inserir no debate também. Mas obrigado também às considerações do André. Só para a Arlete vai pensando um pouquinho aí as questões que o André colocou, e depois eu já vou colocar uma questão para a Arlete e para o Beto, já inserindo o Beto no debate aí, né, que a gente no FERURB, construiu uma carta-programa para entregar para os candidatos, para pensar para colocar uma questão para pensar nesses direitos, né, que a gente está colocando aqui, né. A gente fez uma carta-programa, né, dos movimentos sociais para apresentar para os candidatos de toda a Paraíba, né, especialmente aqui de João Pessoa também, né, e eu estava pensando, né, a gente participou, a Arlete contribuiu bastante também, o Beto e várias pessoas, vários movimentos do fórum, né, e eu fiquei pensando uma coisa, né, o que está na carta lá é simplesmente o que está nas legislações já, né, ou seja, o que a gente está demandando dos prefeitos? Nós não estamos demandando a revolução, nós estamos demandando que ele cumpra a lei, né? Que ele cumpra a lei desse Estado, né? Desse Estado burguês brasileiro que tem uma legislação, mas que essa legislação não é efetivada enquanto direito concreto, né? Então, essa questão que eu deixo para colocar aí, o Beto, se quiser falar alguma questão, colocar alguma questão depois, passo para a Arlete, então, Arlete, para você fazer as considerações aí a respeito das questões do André, e beleza. Obrigado. Eu quero dizer, o André e o Leandro participaram muito do Lacan, eles são membros do Lacan eternos, porque eu nunca vou deixar os meus filhos, que já se emanciparam há muito tempo, de considerar sempre um pedaço aqui do meu coração. Só para dizer que eu tinha escrito em especial para o Leandro e para o André, porque foi até uma surpresa ver 2 membros do Lacan participando aqui. Eu fui orientada. Arlete, Diga.
Só falar uma coisa. O Leandro, eu sei que é professor na Federal Rural do Rio de Janeiro, né, Leandro? E o André também, só para apresentar aí. Eu sou Tá falando da aonde? Federal, eu sou da Federal do Paraná. Ah, bom, Não na ótimo. geografia, no curso de gestão pública. Ah, legal. Então. Beleza. Também estou aqui, Arlete. Ah, Leda, Leda, tudo bom? A gente está em peso aqui. Olha os meus lacanianos aqui presentes. Os A meus Leda, que é lacanianos. outra, agora essa carioca gaúcha, né? Gaúcha agora e a carioca agora, né? Mas na verdade é paulistana. A Leda, né, Leda? Que é professora na UF. Oi, Leda. Outra Oi, lacaniana. Dora, Alice, tudo bom? Gente, parabenizar aí vocês. Eu tô quietinha aqui, mas quando o Arlete falou do Lacan, eu tive que dizer, eu também tô aqui. Mas parabenizar aí, viu, Rafael, Arlete, todos vocês aí do Grupo da Paraíba. Muito interessante todo esse debate aí. Espero que a gente continue participando também. Legal, Leda. Bom, É muito bom conhecer as experiências aí, né, da Paraíba. E muito legal, Rafael, essa carta, né, que vocês fizeram. Acho que isso mostra uma militância, né, um engajamento da UFPB super importante, né, que infelizmente a gente não vê em todas as universidades. Então, muito, muito bacana. Mas eu vou ficar quietinho, eu só quis dar um oi aí, porque... então, Pode falar, Arlete. Obrigado, Leda. então, eu acho que acho que essa é uma questão importante que antes de eu começar a tentar responder aqui, né, que a minha experiência de professora visitante na Paraíba, que eu estava tentando há muito tempo, ela mostra uma dinâmica muito legal de participação. E acabou o meu contrato, mas eu continuo, não vou deixar, porque fez parte de uma coisa que eu queria há muito tempo, que foi muito bom estar presente, vou continuar estando, né? Mas aí eu queria dizer o seguinte, eu acho, pegando assim, Leandro, o Rio de Janeiro é uma especificidade do capitalismo nas suas formas, da cidade como negócio, das armas como negócio, da milícia como negócio, que é preciso entender muito bem, e acho que vocês do Rio têm aqui uma dinâmica, né, muito importante para conseguir entender todo este processo, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, ele continua lindo, mas ele continua sendo o lugar onde as contradições se explicitam de uma maneira muito mais veemente, né? E eu acho que, assim, é difícil falar do Rio, só o pessoal do Rio consegue ter uma dimensão ainda um pouco menos turva do que a ideia de que como desvendar essa noção da cidade do Rio de Janeiro, né? Bom, eu acho, André, que essa questão que você coloca, ela é fundamental. O Gustavo Pietro tem colocado sempre, e eu acho que é uma questão importante, a gente voltar a falar, não, por exemplo, em função social da propriedade, mas em função social da terra. Porque isto é uma questão importantíssima para pensar no uso e não no valor de uso. De fato, você tem razão. Eu falo em valor de uso porque nós estamos numa sociedade capitalista, mas ao falar do uso, nós estaríamos projetando uma revolução, pelo menos no pensamento, assim como a ideia de função social da terra e não da propriedade. No sentido de que eu acho que isso é fundamental para pensarmos sim uma utopia. A utopia de que, evidentemente, é verdade, você colocou muito bem, né?
a propriedade, ela contém em si o valor de uso e o valor de troca. E o valor de uso significa a supremacia sobre o valor de troca. Ela é importante. Mas eu estou gostando de pensar que tanto a questão que o Gustavo coloca, vamos parar de falar em função social da propriedade e falar em função social da terra. E vamos parar de falar em valor de uso, e vamos falar, olha, é o uso da terra que está presente, que eu acho que foi um pouco que a Dora e o que eu esqueci o nome do rapaz que falou sobre o quilombola, nós estamos falando em uso. Gustavo, porque é uma questão da garantia da especificidade, da garantia das sociedades tradicionais, da garantia de uma outra forma de produzir. E aí, falar em uso e falar em função social da terra, nós estaríamos partindo para pensar, não no direito à moradia capitalista, mas realmente na utopia do direito à cidade. Então, acho que é importante. Vamos ter isso como uma meta para a gente trabalhar, eu acho que é importantíssimo. E, Rafael, eu acho que o Beto fala melhor do que eu sobre a carta, mas eu acho o seguinte, nós temos, ao pensar na questão da eleição municipal, ela é muito importante, embora ela esteja apagada, né? A questão, nós não podemos colocar numa carta, numa eleição, que faz parte da democracia formal, senão aquilo que a gente já conquistou. Então, neste sentido, eu acho que os termos da carta que levantam as questões já conquistadas, elas mostram uma tendência do movimento ao fazer esta carta de dizer, olha, nós temos esse direito, como é que você vai se posicionar por ele, né? Acho que essa é uma dimensão importante da gente pensar nisso. Eu deixo para o Beto para que ele possa falar um pouquinho mais sobre a carta, pelo menos, né? Vai lá, Beto. Eita, gente, dizer o seguinte, dizer que a construção da carta foi um desafio, né, para a gente, porque reunir as entidades do fórum para pensar algo foi importante. Agora, eu digo a vocês que nós começamos a fazer a entrega dessa carta aqui em Bahia, né, que faz parte da cidade, da região, faz parte da região metropolitana, e eu percebo, Arlete e todos e todas, que os prefeitos eles estão mais perdidos que gato com cara de mudança. Eles não conseguem ver o teor daquela carta. A gente precisa sentar com eles e ler ponto a ponto e dizer a eles que nós queremos, pelo menos, que eles instalem os conselhos municipais das cidades, para a gente poder pensar na cidade como um todo, né? E aí está sendo um desafio, né? Mas eu acho que, para a gente, enquanto movimento social, tudo que veio para a gente veio através de luta, nada veio de graça, e como foi colocado aqui, nós não queremos nada mais, nada menos do que o direito. Só o direito. Agora, não é qualquer direito, né? Porque se a gente for pensar assim, olha, eu quero uma casa, tudo bem, a casa é um direito, então eu vou construir a casa para você lá nos quintos. Não dá, né? Então, a casa tem que vir juntamente com tudo aquilo que tem de direito, que é o transporte, que é a saúde, enfim, que é o conjunto dessas coisas. E aí, para a gente vai ser... A gente estamos agora nessa fase de entrega, mas nós teremos uma outra fase, que é a fase de implementação daquilo que nós estamos propondo. Esse é o maior desafio, Rafael, nesse sentido, sabe? Então, nós teremos aí muitas águas, vão passar pela ponte, e nós teremos que estar fortes para poder dizer assim, olha, você se comprometeu com esse documento. Então,
faça, né? Agora, nós temos que ter uma sociedade, um grupo de entidades organizados, né? E sabendo muito o que é que nós queremos. Porque tem uma coisa aí que colocou o sal na nossa memória, Arlete. Aí eu quero falar de Arlete, porque a Arlete, ela vem desde o Conselho Nacional das Cidades, e quando o nosso companheiro Lula ganhou as eleições, muitos de nossos companheiros foram para o governo. E aí, para os movimentos, isso foi uma perca, porque tinha hora que o camarada dizia, e agora? Eu sou o governo ou sou sociedade civil? E dentro dos municípios não há diferença. Aquele que grita mais, Rafael, aquele que grita mais, o governo vai chamar para dar um pequeno cargo, para dizer, não, aqui está tudo bem, vamos, né? Vamos fazer de conta. Né? Então, então para a gente vai ser um desafio. Né? Porque, por exemplo, nós temos prefeitos aqui, por exemplo, como o Conde, para quem não conhece ainda, tinha uma jovem aí do Rio de Janeiro, né? Tem um prefeito aqui, que faz parte da região metropolitana, que a fama dele é danada. Ele batia no povo na rua enquanto estava prefeito. Né? Se as pessoas fossem lá reclamar de uma casa, do transporte, enfim, de qualquer direito, ele... Né? Então, teve um tempo desse que ele até atirou numa pessoa. Então, veja aí o poder do coronelismo aqui no Nordeste, né? Então, mas nós queremos só aquilo que é direito. Agora, o direito bem feito. E vai ser um desafio. Bom, Beto, isso aí é importante. Eu acho que você colocou uma questão fundamental, né? Ou seja, a entrega da carta é importante, mas a cobrança, né, dos direitos na luta cotidiana, que é onde a questão, né, fica mais importante, né? Bom, pessoal, o Alexandre colocou aqui que a sala fica aberta só até as 8h30, né? Então já são quase 8h30, a gente vai ter que encerrar aqui, mas eu queria agradecer a todo mundo, acho que teve uma ótima... foi um ótimo debate com bastante gente aqui. Eu percebi que tem muitos alunos aqui, pessoas, né, colegas de outras universidades, de outras partes do Brasil, né, companheiros aí de luta, né, dos movimentos sociais aqui que estão na luta aqui em João Pessoa, e uma diversidade bastante grande, né? Eu queria agradecer em nome aí do Alexandre também, e do projeto. Eu só queria esclarecer uma questão que a Leda colocou, que eu acho que isso é uma questão que eu acho que a gente precisa ressaltar aqui na UFPB, que é uma universidade que valoriza muito a extensão, né? E desde 2019, do começo de 2019, que a gente começou um projeto de extensão, e através até da mediação da Arlete, logo que ela chegou aqui como professora visitante, a gente entrou em contato com o pessoal do FERURB e começou uma estreita relação com o pessoal do FERURB, né? Hoje a gente já se considera ferurbiano. E esse ano a gente desdobrou em dois projetos de extensão, né? O ano passado era um projeto de extensão Diálogos e Práticas pelo Direito à Cidade, coordenado pela professora Doralice, e esse ano a gente desdobrou em dois, um coordenado pelo professor Alexandre, que é, inclusive, quem está promovendo esse debate aqui, né? O projeto dele é Planejamento Urbano Sustentável versus Direito à Cidade, né? E também um que eu organizo, né, que eu coordeno, que é Direito à Cidade e as Lutas pelo Espaço Urbano, que também a gente vai estar nessa luta junto com os movimentos sociais, em articulação com o Ministério Público Federal também, que é muito importante aqui na garantia dos direitos, né, dos movimentos, tem uma atuação bem próxima aos movimentos.
que é muito importante. E eu só queria ressaltar isso, e eu acho que isso permite a gente ter um debate muito bom, né, e a gente aprende muito. Eu acho que tem sido um aprendizado muito grande essa nossa relação com o pessoal do FERURB e com todas as questões que a gente pode trabalhar com eles, né? Então, muito obrigado a todos e todas, né? E a gente continua, viu, gente? Daqui 15 dias tem um outro debate